Olá, amigos do canal Luz da Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, apoiem o canal através da inscrição, comentários e likes. Juntos somos mais fortes. Ensinamento de Meixo Sama: força absoluta. Seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e a elas se deve o movimento ou a inércia de tudo. A começar pelo ser humano, todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. Assim, tecerei considerações a respeito sob diversos ângulos. Analisemos o espírito da palavra Tikara, força. Ti é sangue, espírito. Kara é vazio, corpo, matéria. Sendo assim, a força nasce da união do espírito e da matéria. Analisando a palavra ito, pessoa, I é espírito, ito, parar. Por conseguinte, ito é espírito parado no corpo. Como já expus, a força é a própria integração entre o espírito e a matéria. Para se escrever o ideograma Tikara, faça um traço vertical e em seguida um traço horizontal, formando uma cruz. A partir do fim do traço horizontal, puxa-se um traço um pouco inclinado, com a ponta virada para cima e para dentro. Isso quer dizer que tão logo se verifica o cruzamento do vertical e do horizontal, surge a ação da força, que começa a girar em sentido horário. Assim, pode-se perceber que tanto o espírito das palavras quanto as letras foram criados por Deus. Vamos agora explicar isso com base na realidade. Em sentido amplo, essa dualidade está representada pelas duas grandes correntes de pensamento do mundo, a espiritualista e a materialista, isto é, o espiritualismo ou a cultura do espírito e o materialismo ou a cultura da matéria. Vejamos isso pelo aspecto religioso, pois assim fica mais fácil compreender. O budismo e o cristianismo, as duas grandes religiões do mundo, são a manifestação dessa dualidade. Como tenho dito sempre, o budismo é oriental e constitui o aspecto vertical, espiritual, enquanto o cristianismo é ocidental e representa o aspecto horizontal, material. Até agora, o vertical e o horizontal estavam separados e, por essa razão, a verdadeira força não conseguia manifestar-se. A maior prova disso é que a harmonia, em âmbito mundial, não se consolidou e a humanidade ainda não foi salva. A esse respeito, primeiramente, analisemos a história. Após a era primitiva, surge uma forma de vida humana mais organizada e então inicia-se a fase de adorações, como o culto ao sol, à natureza e aos objetos criados pelo homem. Enfim, passa-se a adorar até o ser humano, e a partir dessa época, as religiões primitivas começam a surgir em diversas regiões. Por fim, com o florescimento da cultura, nasceram religiões como o budismo e o islamismo, que por serem de caráter exclusivamente vertical, e o cristianismo, puramente horizontal, não puderam manifestar a verdadeira força. Como resultado disso, embora não tenham chegado a fracassar, as religiões que perderam para o aspecto vertical não se desenvolveram a contento. No Japão, o budismo existe apenas na forma e o islamismo tem sua tradição preservada em uma parte da Ásia. Já o cristianismo, devido à sua característica horizontal, está difundido em grande parte do mundo. Uma vez que seu objetivo, o reino dos céus, não se concretizou e a situação infernal da atualidade permanece, pode-se dizer que também não foi bem sucedido. O objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa dessa situação seja a falta de força, que, por sua vez, se deve à ausência de cruzamento do vertical
e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo e do ponto de vista do plano divino não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor. A atividade que agora estou realizando centraliza-se no Jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Ohikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo doentes desenganados. Já outorguei centenas de milhares de Ohikari, e mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita à cura das doenças, ela também se manifesta através de contáveis milagres do dia e da noite, a reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos iminentes, etc. Por meio deles, é espantoso ver o aumento do número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Ohikari. Não tenho a pretensão de vangloriar-me de tais milagres. Contudo, uma vez que se trata da pura verdade, creio que não há problema em divulgá-los. É evidente que até agora a história não registrou o aparecimento de uma pessoa que se utilizasse de força tão incomensurável quanto esta. Os inúmeros milagres a que nos referimos são registrados como experiências de fé. Logo, não há do que duvidar. Esta é a força gerada pelo cruzamento do horizontal com o vertical, que em termos budistas é o poder Kanon, ou poder da inteligência sagrada, e em termos cristãos é o poder do Messias. Atualmente, a força está se manifestando, principalmente na parte espiritual. Porém, no devido tempo, ela passará a atuar na parte material. Nessa ocasião, evidentemente, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura, resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. E esta é a vontade divina. Será, portanto, efetuada a maior obra de salvação da humanidade desde a criação do mundo. Em 16 de janeiro de 1952, extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 1.